Rogue One, uma história Star Wars. Antes de qualquer coisa, tô falando muito aqui como fã, obviamente cinéfilo, obviamente crítico do YouTube e tudo mais, que muito como fã, muito mesmo. E de cara, esse é um filme pra fã. É tão pra fã que não se enquadra mesmo em nenhuma das duas trilogias e agora no novo filme. Ele tá por ali, pairando, onde só a gente mesmo, fã, visitou, leu nos livros e etc. Então desculpem qualquer excesso. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas enfim, esse filme ele se localiza exatamente entre o terceiro e o quarto filme da hexalogia Star Wars. Hexalogia não, que agora tem um sétimo, né? Mas enfim. O quarto filme começa com a Leia, a princesa Leia, pegando uns planos e colocando na R2-D2 porque ela está sendo capturada pelo Vader. Esses planos são justamente os planos que esse grupo aqui, o Rogue One, liderado pela Jean, vai roubar. E obviamente tem um drama a mais do que isso daí. Mas esse é o conflito principal e esse é o problema do filme inteiro. O filme só acontece por conta disso. O primeiro trabalho dele é ele ser Star Wars, mas não tão Star Wars assim. E nisso, eu acho que ele vai muito bem. Ele não é em nenhum momento maior do que Star Wars. Mas ele não é tão menor assim. Ele só é diferente, ele só é deslocado. Os personagens são sérios. Apesar de ter um que é o alívio cômico, em sua maioria eles são sérios. O Donnie Yen é o que mais varia. Ele é um tanto sério, mas ele também tem um lado um pouco mais comédia. O novo robô, né, o K2, aí sim, ele é o lado 100% alívio cômico. Todos os outros não. Inclusive a Jean e o Cassian, os dois protagonistas, ou os dois que chegam mais próximos de protagonistas, são personagens lineares, sérios. O Cassian tem algo a mais. Você pensava que era um personagem um pouquinho mais simples, mas não. Ele tem algo a mais, ele tem no mínimo uma segunda camada. A Jean, obviamente, tem esse lance das duas camadas, mas é uma personagem linear. Você sabe o que esperar dela. E isso é bom, sobretudo se tratando de filme de guerra. Pela primeira vez em Star Wars, a gente sente realmente a guerra, os efeitos que a guerra traz. Morte, heroísmo, suicídio, religião. Na guerra e em filmes de guerra, certos personagens são realmente lineares. A gente sabe que aquele cara em determinado momento vai ser herói. E esse filme é lotado desse tipo de personagem e também de personagens sérios. Em nenhum momento ele descamba pra galhofa. Aí o meu problema com o roteiro é que ele é simples, né? Ele tem que ser simples. A premissa é simples, roubar um negócio. É um filme de assalto, de certa forma. Mas ele tem apenas um conflito. E a maioria dos personagens não tem conflito. Pode parecer, às vezes, uma motivação um pouco vazia. Só que se você olhar, a maioria dos personagens não tinham nada a perder. E entre nada a perder e fazer outros ganharem alguma coisa, a maioria das pessoas escolherão fazer os outros ganharem algo. Se o roteiro tem um problema, é que ele tem apenas um conflito. E as 2h10 tem que girar 100% em torno desse conflito. Quando a gente vai para o terceiro ato, que ele é longo, diferente da maioria dos terceiros atos que a gente está acostumado, que gira ali em torno de 15, 20 minutos, aí sim o conflito faz total sentido e a gente sente o real peso do que está acontecendo. O terceiro ato é maravilhoso, tem mais ou menos 40 minutos e eu me vi pregado na cadeira, literalmente pregado na cadeira, sem conseguir despregar os olhos daquilo ali que estava acontecendo. A tensão criada, o ritmo empregado, para mim foi perfeito. Por outro lado, ainda assim é um filme Disney. Visual fascinante, visual maravilhoso, a cena da praia é surpreendente, estoura a vista, a perspectiva do humano vendo o AT-AT é muito interessante, porque é como se fosse um humano vendo um tanque de guerra, só que aqui mais explorado ainda. As batalhas aéreas, eu tô tentando captar aqui, mas com tamanha destreza e noção espacial, eu não lembro de outro filme ter batalhas aéreas tão divertidas. Mas ainda assim, é um filme Disney. E um filme Disney não arrisca muito. Tecnicamente, fotografia, escola. Montagem, escola. Camadas de roteiro? Não, só uma mesmo. Narrativa linear, não vamos arriscar nisso. Dentro desse simples, alguns destaques. Uma coreografia de luta interessante, essa visão do AT&T de baixo, a guerra dentro da guerra e várias referências. Aí há algo fantástico do filme, que ele é lotado de referências a filmes de cowboy e principalmente a filmes de guerra, né? Filmes de soldados. Além das linhas inimigas tá lá, Bastardos Inglórios tem um pouco dele lá também. Band of Brothers está levemente referenciado e alguns filmes de cowboys, sobretudo aqueles que juntam um bando, um pouco por acaso, mas se você perceber não é tão por acaso assim,
e aí esses cowboys vão fazer uma missão que dificilmente eles terão volta. Com relação aí do terceiro ato, aí eu só acho que ele peca no finalzinho mesmo, ao colocar o vilão, o Crane, e a mocinha, digamos assim, mocinha não, a heroína, no caso a Jean. Quando eles estão frente a frente, eu não sinto tensão. E essa tensão deveria existir uma vez que eles representariam o confronto final. E em Star Wars, os confrontos finais são sempre, ou pelo menos precisam ser, sempre interessantes. Aqui isso não acontece, se esvai um pouco. Só que depois a gente tem várias cenas e várias referências, principalmente a Darth Vader, que meio que limpa essa confusão do embate final. E eu esperava bem mais do personagem do Ben Mendelsohn. É um puta ator, é um ator fantástico. Em Bloodline ele deveria ser indicado a tudo, mais um pouco, e deveria ganhar. Mas eu vejo o ator bem maior do que o personagem. O personagem parece todo o tempo com o freio de mão puxado dentro do roteiro. Sobretudo nessa cena final. É um filme que quem não é fã, ou quem não conhece muito da mitologia, vai simplesmente achar no máximo bom, vai se divertir, obviamente com algumas pessoas fora da curva. Mas pra gente fã, ver o Darth Vader lutar como a gente nunca viu, e mais ainda, a gente vê um novo significado pro título, Uma Nova Esperança, que é o título do quarto filme. Outra coisa interessante pra fã, a força finalmente tratada como religião. Sempre discutimos, sempre ouvimos falar, e o personagem do Donnie Yen vem sendo quase que um pregador fanático da força, que acredita tê-la. Mas não é bem assim, porque a gente conhece o que é a força e literalmente como ela funciona. Vendo os Jedi, vendo Luke, Anakin e etc. E muito legal também os personagens supracitados, né? Obi-Wan está supracitado, a Princesa Leia está supracitada e vários outros personagens acabam aparecendo assim de maneira en passant. Como fã, o filme me atraiu, como fã, o filme me colocou naquele universo e ele entrega o que eu acho que ele deveria entregar. Apenas uma história no universo de Star Wars. Só uma historinha. O Obi-Wan Kenobi fez coisa muito mais difícil no terceiro filme, por exemplo. É isso, para esse filme eu vou dar nota 4 estrelinhas. Não é melhor do que o episódio 7, não é melhor do que o episódio 5. Ele cumpre o papel dele, ele é certeiro no que ele precisa ser, não sendo maior do que Star Wars, porque ele não pode ser, mas também não sendo menor. Tem a sua importância, reflete-se muito bem, principalmente na primeira trilogia, mas ainda assim é uma história deslocada, é uma história que você pode ver, inclusive sem nem saber o que de achos é Star Wars. E vamos lá, né? Finalmente temos o verdadeiro início da rebelião. Isso pra mim já é demais. A estrutura dos livros, ter os livros que eu lia, os quadrinhos, tipo Star Wars Legado, essa estrutura toda colocada finalmente no filme, pra mim é demais. É até difícil dar uma nota. É uma vida inteira dedicada a Star Wars. Desde que eu me conheço de pequenininho de tudo, tem uma vida inteira dedicada a Star Wars. Episódio 4, 5, 6, 1, 2, 3, livros, quadrinhos, wiki, enfim, Wikipedia, né? Enfim, muita coisa. Deixa comentários aqui embaixo, me diz as suas percepções e deixa pergunta, porque eu quero, com certeza, fazer um vídeo com spoiler, lotado de spoilers, explicando tudo, trazendo mais visões, definindo cenas, coisa que eu não posso fazer agora. Show? É isso. Se gostou, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Vive Star Wars e tchau.